Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a retomada de alguns conteúdos aí que nós já desenvolvemos aí ao longo desse bimestre, né? E vamos, devido à nossa paralisação forçada, né? Mas o motivo é nobre, que é a nossa saúde, nós vamos começar pela apostila 1, caderno 1, que vai trabalhar a questão do surgimento da filosofia e dos primeiros filósofos, que são os pré-socráticos. A filosofia ela vai surgir na Grécia lá por volta do século VI a.C., e ela surge de uma insatisfação de alguns gregos com a organização da sociedade grega. Tá? A sociedade grega ela era organizada, ela era explicada, ela era justificada por meio dos mitos. Né? Então, o que é um mito? O mito ele vai ser uma estrutura que geralmente se dá por uma narrativa, né? Ou seja, o meu avô contou para o meu pai, que contou para mim, e eu vou contar para os meus filhos. Grande característica do mito é que ele não, é uma forma de explicar que não necessita de uma comprovação, ou seja, o grande discurso do mito é mais ou menos esse. É assim porque sempre foi assim. E ele vai se utilizar de uma série de elementos, né, sobrenaturais, divinos, como uma forma de explicar a realidade, como uma forma de explicar a existência. Pois bem, os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, eles insatisfeitos com essa situação, eles vão buscar uma outra alternativa para explicar essa realidade. Mas nós estamos no século VI a.C., né? Eles não tinham as ferramentas que nós temos acesso até então. Não havia a ciência como nós temos hoje. Então, o que eles querem? Eles querem explicar aquilo que estava sendo explicado pelos mitos, mas através de uma outra resposta, que vai se utilizar da razão. Eles querem dar respostas mais convincentes, respostas mais concretas. Bom, aonde que eles vão buscar esses elementos que comprovem aquilo que os mitos não precisavam comprovar? Eles vão buscar na natureza. Daí vem a expressão para os pré-socráticos, que também são conhecidos como filósofos da natureza. Por quê? Porque eles vão buscar na natureza um elemento que vai dar para eles a concretude para ser uma espécie de prova para aquilo que eles vão estar querendo explicar. Que nesse primeiro momento vai ser o quê? O surgimento do universo, né? Então, os primeiros filósofos, os pré-socráticos ou filósofos da natureza, eles vão se debruçar na tentativa de explicar o surgimento do universo, coisa que os mitos faziam, né? Os deuses criaram o universo. Isso é uma estrutura cosmogônica, ou seja, um mito vai me auxiliar a entender por que o universo surgiu. Pois bem, como os pré-socráticos não querem isso, eles querem dar uma resposta racional para o surgimento do universo, então eles vão estar fazendo uma cosmologia, né? Ou seja, uma ciência que vai explicar o surgimento do universo, um estudo do universo. Eles vão na natureza buscar um elemento que vai ser responsável pelo surgimento de todas as outras coisas dentro do mundo, dentro do universo. Né? Então, esse elemento que eles vão buscar, essa substância primeira que eles vão buscar, é denominada arqué. A arqué é o quê? Substância primeira, elemento primordial, que é responsável por todas as outras coisas que existem no universo. O primeiro filósofo, né, o primeiro grego a receber essa alcunha de filósofo é Tales, Tales de Mileto. E o Tales, o elemento primordial, a substância primeira que ele vai atribuir todas as outras coisas do universo é a água. Então, para o Tales, a água é uma espécie de matéria-prima do universo. É devido à água que existem todas as outras coisas.
E vários outros filósofos pré-socráticos também trabalharam nessa perspectiva. Demócrito, Átomo, Pitágoras, o número, Anaxímenes, o ar, Parmênides, o ser, Heráclito, o fogo. E aí, o mais importante desse período é que mais importante do que saber o que cada um dos filósofos pré-socráticos tinham como elemento primordial que seria responsável pelo surgimento de todas as outras coisas, o fundamental é entender o contexto no qual esses pensadores estavam envolvidos. Ou seja, por que surgiu a filosofia, o que queriam os primeiros filósofos, que eram os pré-socráticos, e como eles fizeram isso. Esse contexto ele é muito mais importante do que, propriamente dito, saber qual que é a arqué de cada um dos pré-socráticos, né? O termo arqué, diga-se de passagem, que se nós pudéssemos utilizar uma palavra do português para identificar o que é arqué, nós poderíamos utilizar a palavra princípio, né? Arqué é o elemento primordial, seria aquilo que vai ser o princípio de todas as outras coisas dentro do universo. Vale ficar atento, porque no vestibular da Universidade Federal deste ano, processo 2020-2021, nós vamos ter a substituição do texto do Tales de Mileto pelo texto do Heráclito, né? Então nós tivemos um pré-socrático no ano passado, vamos ter um pré-socrático no vestibular desse ano. Nós vamos trabalhar isso no decorrer do ano, tá? A obra do Heráclito. Mas recapitulando, então, o que é importante saber nesse momento? Que a filosofia surgiu por um momento de insatisfação de alguns gregos que queriam responder as coisas de uma maneira mais convincente do que eram respondidas pelos mitos. Esses filósofos eles vão buscar na natureza algo que vai ser a comprovação daquilo que eles não tinham com o mito. Esse elemento que eles buscam na natureza é denominado arqué, né? Que é o quê? Um elemento, uma substância primeira responsável por todas as outras coisas. E aí, você pode aprofundar isso pesquisando sobre os pré-socráticos. Nesse momento é isso. Próxima aula nós vamos retomar a aula 2 da apostila, que vai tratar sobre pensamento socrático e os sofistas. Eu quero que vocês façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato. Na sequência eu coloco o gabarito para vocês. Os exercícios dessa aula 1 sobre surgimento da filosofia, mito, filosofia e pré-socráticos. Valeu, galera! Fiquem com Deus e até a próxima.